Então, os aspectos gerais da Ásia e da Rússia, né? Então, nós temos a população maior é a população da Rússia. Nós temos ali a ocupação do território da Ásia, ela se dá muito mais na porção ocidental. E por que isso? Por causa das condições naturais. Nós temos ali a região da Sibéria, regiões muito baixas, né? De baixas temperaturas em boa parte do ano, que impossibilitam o pleno desenvolvimento dessa área. Então, a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ela vai se dar mais na porção ocidental, como se fosse ali no sudeste da CEI. Nessas áreas nós temos ali o desenvolvimento de indústria, das áreas urbanizadas, nós temos ali um PIB maior e transportes também. Os transportes na CEI, né? O que vai mais se destacar nos meios de transporte serão principalmente o ferroviário e o rodoviário. No caso, o ferroviário, nós temos uma malha ferroviária extensa, com quase 10 mil quilômetros, que atravessa todo o território da CEI. Eu até coloquei um mapa lá para vocês. Ela atravessa 8 fusos horários, é imensa. Ela parte ali da Europa de Moscou, ali na Europa Oriental, né? E ela atravessa todo o território até chegar. Ela vai até a China, né? Ela tem pontos de cruzamento que chegam até a China. Então, ao longo dessa ferrovia, que ela parte ali digamos ali do sudeste da Rússia, e ela desce e vai até ao extremo oriente, né? Então, nós temos ao longo dessa ferrovia o desenvolvimento de centros urbanos, de pequenas atividades comerciais e industriais. Então, principalmente na porção ocidental, fora dessa porção ocidental, onde nós temos um maior desenvolvimento, nós temos um desenvolvimento maior em torno dessa ferrovia. Fora dessa ferrovia, pouquíssima ocupação, pouquíssima densidade demográfica. Eu coloquei também a renda per capita ali dos países da Europa, né? Tanto ocidental como oriental. O PIB per capita, nós podemos perceber que começando ali pela Europa ocidental, aí nós temos uma renda per capita maior e ela vai reduzindo, né? Então, esse gráfico de renda per capita, ele mostra e reflete, na verdade, esse contexto histórico da Guerra Fria. Como eu falei com vocês em termos agrícolas, a Rússia e os países ali que compõem a CEI, alguns países têm solos férteis, solos muito férteis, e isso ali permite a produção, principalmente ali de trigo, e essa produção ela vai abastecer esses países ali da região. O que mais? Recursos naturais. Os recursos naturais eu estou trabalhando na aula que eu postei da semana que vem, mas a gente já vai começar a falar sobre isso, porque semana que vem provavelmente eu não vou fazer live, esperar um pouco, acumular um pouco mais de matéria para a gente trabalhar mais. Então, nós temos ali a Rússia, a segunda maior reserva de carvão mineral do mundo. Ela é o oitavo país, oitava maior produção de petróleo do mundo. E ela também tem uma considerável participação no gás, né? 28% da produção mundial. E depois eu coloquei também um mapa para vocês, um mapa da CEI, mostrando ali os gasodutos e os oleodutos que saem ali da Rússia, atravessam a Europa Oriental e chegam até a Europa Ocidental. E essas fontes energéticas são essenciais para a indústria e o desenvolvimento econômico de onde que ela se destina, né? Então, nós podemos falar que há um atrelamento aí do desenvolvimento de outras nações em relação à Rússia, já que é o principal fornecedor de energia.
A Rússia, na verdade, aceita. Nós temos uma indústria tradicional, uma indústria clássica de primeira e segunda revolução industrial, não ali avançou na indústria de terceira revolução industrial, ela ainda está caminhando nesse processo, em função também do histórico, é muito recente, né, em termos históricos é muito recente o fim da Guerra Fria, a inserção no mundo capitalista e o alcance dessas novas tecnologias. A Rússia é muito conservadora também, gente, em termos, digamos assim, religiosos, nós temos ali uma religião predominante de cristãos ortodoxos, mas tem também islâmicos na região. Isso faz parte da matéria que nós vamos começar a falar, porque essa diversidade religiosa, existe também, predomina povos eslavos, mas existem várias etnias também dispersas ao longo da CEI. Quanto mais diversificado em termos culturais e religiosos, o que vocês acham? Vai dar problema ou não? Com certeza, né? Porque quanto mais diversificadas são as demandas dos grupos e o consenso, né, para a criação de políticas comum não vai ser atingido tão facilmente. Então, ainda hoje, o consumo dos países da CEI é muito baixo por causa desse contexto histórico. A Rússia, ela tem uma grande também produção de hidroeletricidade, a sexta maior produtora de energia hidrelétrica do mundo, ela tem um grande potencial. E tem esse potencial energético que nós falamos, né, dos combustíveis fósseis. A rede de transporte é, como eu falei, aí, concentrada na porção ali ocidental, mas ele tem essa ferrovia que atravessa todo o bloco econômico. Ela não faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas ela tem essa grande produção, ela exporta muito petróleo e muito gás, principalmente para a Europa Ocidental. E apesar desse poderio militar, né, energético, político em termos de participação da ONU, em termos mundiais, né, a Rússia não é um país desenvolvido, ela não conseguiu atingir esse grau de desenvolvimento. Tranquilo, gente? Vamos falar agora um pouco. Esse material ele vai estar disponível para vocês na sexta-feira, tá? Eu postei lá já, mas ainda não tá. Não dá para vocês visualizarem. Mas eu vou começar a falar aqui porque já dá ali uma luz na hora que vocês forem ler o material, entender o que acontece. Nós temos vários movimentos separatistas na região ali da CEI. Né? Esses países ali, eles são integrados economicamente, politicamente, até a moeda que é comum aí nos países da CEI é a moeda da Rússia, que é o rublo. Então, existe uma certa integração política e econômica por parte desses países, mas ela não é uma integração sem problemas, tá? Ela é uma integração tensa. É tanto que a região do Cáucaso, que é essa região que nós falamos anteriormente, é uma das regiões mais problemáticas do mundo em termos de conflitos, guerras civis. E por que isso acontece, né? Justamente por causa daquela questão anterior que nós falamos, que é da diversidade. Então, nós temos ali uma integração. Essa integração é política e econômica, mas ela não é uma integração tranquila, ela é uma integração tensa, principalmente em função ali desse maior poderio da Rússia sobre os demais países e pelos interesses da Rússia também nesse território, que é justamente dessa infraestrutura que a CEI possui, né? Então, lá nos slides, eu até tinha perguntado assim para vocês, por que a Rússia se empenhou para que houvesse a criação da CEI? Quais os propósitos da Rússia no pós-Guerra Fria?
né? Por que a Rússia ela se envolve constantemente em conflitos com as ex-repúblicas socialistas soviéticas? O que acontece, gente? Aí eu coloquei um mapa lá, um outro mapa, mostrando ali essa região do Cáucaso. Essa região ali nós temos uma região de conflitos e nessa região nós temos ali muitos gasodutos e oleodutos passando sobre esses territórios. Então, esses gasodutos eles saem da Rússia e eles vão em direção à Europa Ocidental. A Rússia é o maior fornecedor de gás natural da Europa. 70% do petróleo consumido da Europa vem da Rússia, 65% do gás. Ou seja, tem países, por exemplo, Finlândia, a Grécia e a Eslováquia, por exemplo, 100% das fontes energéticas vêm da Rússia. Além disso, a Alemanha, 40% das fontes energéticas consumidas pela Alemanha vem da Rússia. Hungria, 77%, né? O gás, 33% do gás consumido na Itália vem da Rússia. 32% do gás consumido na França vem da Rússia. Ou seja, isso é muito importante para a economia da Rússia, que necessita desses gasodutos que passam por esses outros territórios para que ela consiga ali lucrar com essa atividade. Então, muitos desses conflitos estão relacionados com esse domínio ainda hoje existente por parte da Rússia com esses países que muitas vezes não aceitam essa imposição por parte da Rússia. Que mais? Vamos ver aqui. Então, olha aqui. A Rússia possui as maiores reservas mundiais de hidrocarbonetos. Ela dispõe de uma grande rede de gasodutos e oleodutos que permite o fornecimento da Europa Oriental e Ocidental. Ela é a mais poderosa da CEI em termos econômicos e energéticos e de infraestrutura também. E essa condição tem levado a Rússia a utilizar esse domínio enquanto instrumento político, né? E essa utilização aí, ela vai se refletir nos conflitos. Então, nós temos ali, como eu falei com vocês, nós temos diversidade étnica, diversidade religiosa, que gera também como soma-se a essa questão do domínio da Rússia sobre essa região, e ainda tem essas diversidades aí. Então, a unidade política da CEI ela tem sido ameaçada por tentativas ali de separatistas na região. Então, nós temos ali, são 3 conflitos que nós vamos trabalhar daqui para frente, tá? A questão da Chechênia, a questão da Ucrânia e o conflito da Ossétia. A questão ali, todos esses conflitos têm relações diretas com a Rússia. E isso acontece principalmente nessa região do Cáucaso. Não é toda a CEI que é conflituosa, é principalmente essa área do Cáucaso. Então, o que acontece lá no Cáucaso? Uma série de guerras civis. Essas guerras civis, elas são motivadas por essa diversidade, esse domínio da Rússia com esses territórios. Esses territórios não aceitam esse domínio e começam conflitos. E muitas vezes esses conflitos são adicionados ali por ataques terroristas, como aconteceu antes da Copa, né, que chechenos atingiram ali, jogaram a bomba dentro do metrô, para chamar a atenção internacional para com essa questão regional. Então, antes de falar ali do conflito da Chechênia, na verdade, nós vamos falar hoje, deixa eu ver. Talvez a gente dá tempo ainda. Nós temos que entender esses conflitos separatistas. Quando a URSS foi desintegrada, a Rússia virou para essas repúblicas e disse o seguinte: olha, a partir de agora, vocês podem tomar seus processos de independência, não depende mais da gente, e seguir o seu caminho econômico, né, da forma como vocês quiserem. Então, vários países conseguiram, né, essa independência, exceto algumas regiões, como, por exemplo, a região da Chechênia, por exemplo, não conseguiu essa independência, porque foi negada pela Rússia. Agora, o que justifica uma área ela reivindicar a criação de um país?
né? Como, por exemplo, a Chechênia, ela não é um país, ela é uma região com relativa autonomia dada pela Rússia, e ela utiliza argumentos, ela se justifica porque perante a ONU você tem ali alguns argumentos que justificam a criação de um país e por isso a ONU reconhece, por isso, né? E a Chechênia, ela diz que tem motivos para se tornar um país independente, mesmo que a Rússia negue, ela possui esses argumentos. Então, gente, para você ter esses argumentos, nós precisamos ali de ter a existência de um povo. Esse povo, ele precisa ali comungar, ou seja, ser comum algumas questões culturais, como língua, religião, algumas práticas culturais que foram passadas de geração em geração. Se aquele povo ele possui esses aspectos culturais e religiosos que tornam esse povo homogêneo, isso é um dos grandes motivos para que esse país possa reivindicar independência, né? Quando nós temos esse povo, né, que compartilha de práticas culturais, isso tem a ver com nação. Nação é um povo que compartilha aspectos culturais em comuns, que foram passados de geração em geração. Por isso que a gente fala Estado-nação. O Estado é o quê? É a organização política que surge daquele povo para defender os seus interesses, seu território. E quando esse Estado ele começa a organizar e gerenciar, defendendo os interesses desse povo, aquela área ocupada historicamente, né, ela se torna território, Estado-nação, né? Então o Estado ele vai defender os interesses desse povo em uma determinada área que se torna agora território, porque território é poder, né? E quem projeta esse poder sobre o território é o Estado, que vai defender ali, que vai defender os interesses internos desse povo, também externos, né? Então nós temos aí que a existência de povos e etnias, ou seja, os aspectos culturais em um determinado território pode justificar movimentos separatistas. Então, ou seja, olha, nós estamos aqui dentro da Rússia, mas nós aqui da Chechênia somos muito diferentes de vocês, tá? Então, nós temos argumentos para se tornar independentes. Então, isso começa os movimentos separatistas, em função desses aspectos étnicos. Só que a ONU não faz nada. Por que ela não faz nada também? Porque existe a Rússia, que é contrária. A Rússia tem voto permanente ali, um membro do conselho ali permanente. Ou seja, tem poder de veto. Logicamente que ele não vai votar contra os seus interesses, né? Então, muitas vezes, essas contradições que existem no território, então nós temos a Rússia, que é um país, dentro do país da Rússia, nós temos uma área que difere muito da Rússia, mas que a Rússia não abre mão. E como existe essa diferença, né, dentro do território, começam os conflitos, que são as guerras civis. E no caso da Chechênia, isso vem se arrastando desde 1991. Então, teve a primeira guerra da Chechênia, teve a segunda guerra da Chechênia. E até hoje isso não é uma questão resolvida. Inclusive, assim, a Chechênia ela não é reconhecida como país, ela tem relativa autonomia que a Rússia deu como voto para presidência, representação política ali, mas em termos econômicos ela não tem autonomia nenhuma. E isso gera um desconforto que vai passando de geração em geração ao longo do tempo, e isso fica uma questão não resolvida naquele território. Tranquilo, gente? Outra questão também é quando você tem ali, no caso, muitas diferenças étnicas no território, diferenças étnicas e religiosas, né, no território, isso piora a situação, né? O governo do estado, que vai de 22 a 53, ele ajudou muito e, logicamente, de forma estratégica, a, digamos que, abafar, né, essas diferenças. O Stalin promoveu um processo que chama
russificação ao longo de 22 a 53, quando ali nós estávamos assim, bem no início da posterior à Revolução, né, o início do processo ali político do socialismo se estabelecendo sobre as repúblicas, o Stalin, logicamente, que teve opositores ao regime socialista, e foram milhares de pessoas que se opuseram àquele regime, e o Stalin, né, ele rebateu essa oposição por meio da força. E o que ele fez? Ao invés de matar essas pessoas, mas ele matou também, muitas dessas pessoas elas foram aprisionadas e mandadas para campos de trabalhos forçados. Né? Para onde? Para as repúblicas socialistas. Na Armênia, nós temos na Geórgia, na Ucrânia, na Chechênia. Né? E qual que era a intenção do Stalin? Né? Promover ali a dispersão de sua etnia sobre os territórios das repúblicas socialistas soviéticas, visando ali uma maior integração cultural, que lá na frente, que é hoje, né, isso dificulta a independência, por exemplo, da Chechênia, porque 1/3 da população da Chechênia é de origem russa, desse processo de russificação que o Stalin fez lá em 1922 a 53. Entenderam, gente? Então, esse processo de russificação, o que ele gerou como consequência? Uma maior diversificação nas repúblicas socialistas soviéticas. Já existiam as diferenças étnicas, porque ali naquela região tem a maioria é eslavo, mas tem outros povos também, então já tinha diversidade étnica. Somado a isso, o que o Stalin fez? Jogou russos para tudo quanto é lado, né? Que é o processo de russificação. Somado a isso, gente, nós temos a questão religiosa também. A Rússia é cristã ortodoxa e ela colocou muito essa influência religiosa na SEI, mas não de maneira total, né? Por quê? Porque o território ali da SEI, ele foi rota de passagem dos árabes no século XVII. E essa influência árabe deixou, né, com o passar do tempo, influência islâmica nessa região. Então, nós temos a questão das etnias, nós temos a questão ali da russificação e nós temos a questão ali religiosa também. Ou seja, isso torna essa região do Cáucaso muito tensa, né, em termos de políticos. Na hora que essas repúblicas elas vão pedir ali, reivindicar sua independência, isso vai complicar, principalmente naquela questão ali que nós temos ali uma homogeneidade que justifica nosso processo de independência. Então, existe essa questão ali. E, como reflexo disso, várias guerras civis vão pipocar ali no Cáucaso, né? Então, nós temos ali conflitos na Moldávia, conflitos na Ucrânia, com a Crimeia, que envolve ali, interesses da Ucrânia, interesses da Rússia também. Tem conflitos na Geórgia, a questão da Ossétia do Norte e Ossétia do Sul. Tem conflitos no Azerbaijão, com a Armênia. Então, todos envolve questões territoriais, né? Mas fundamentadas. O que precisa para formar um território? Um povo, uma nação. Então, em cima desse território, nós temos ali várias etnias, vários povos diferentes reivindicando aquele território. E como se não bastasse isso, gente, é lógico que a Rússia, ela tá nem aí para essa questão ali dessas etnias. Qual que é o interesse da Rússia, então? A Rússia, ela tá preocupada, essa região aqui eu quero colocar todo mundo, né, de etnia russa aqui, para a gente ter uma integração. A Rússia está interessada, gente, nisso? Não, né? A Rússia está interessada no quê? Ela está interessada nos recursos naturais que tem sobre esses territórios. Então, ela vai conceder independência às áreas que não afetam tanto sua economia, mas as áreas que afetam a sua economia, ela vai reivindicar. Ela não vai conceder essa independência. Tranquilo, gente? Deixa eu
pegar aqui o outro material, que é sobre a Chechênia. A gente comenta sobre esse conflito. Deu para entender, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Esse material, esses temas que nós estamos trabalhando, eles vão estar disponíveis na sexta-feira. Então, os conflitos no Cáucaso têm a ver com movimentos separatistas, que têm a ver com todo esse contexto geopolítico. Vamos falar aqui um pouco sobre o conflito ali na Chechênia com a Rússia, né? Então, a Chechênia está localizada nessa área montanhosa, ela fica do lado ali da Geórgia, que tem conflito, dentro do território da Geórgia também tem o conflito da Ossétia do Norte, Ossétia do Sul. Nós temos ali a Chechênia, né, que faz divisa ali com a Rússia. Na verdade, a Chechênia é um estado dentro da Rússia, né, que ela não tem independência, está ali entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então, essa região ali que corresponde. Gente, pra vocês terem ideia, a Chechênia ela tem o tamanho do estado de Sergipe, ela tem 1 milhão de habitantes. É uma região muito pequena. Mas existem ali algumas questões que impedem ela de se tornar independente. Primeiro, ela utiliza desse argumento étnico, ela utiliza desses aspectos ali culturais para reivindicar a sua independência. Por outro lado, o que a Rússia diz? A Rússia diz que há uma ali, isso é fato também, que se ela abrir mão dessa região ali da Chechênia, vários outros conflitos, vários outros movimentos separatistas vão surgir nessa região, porque é uma região muito tensa, não é só a Chechênia, existem outras etnias também que reivindicam. Então, por um lado, a Chechênia fala que tem motivos, né, para se tornar independente. Por outro lado, a Rússia diz que não, porque se ela autorizar essa independência, ela vai acabar motivando o surgimento de outros conflitos na região, tornando essa questão ainda mais tensa. Mas, por outro lado, tem essa questão ali meio que injusto, né? Porque a Rússia concedeu para a Geórgia, para a Ucrânia, para a Armênia, para vários países que eram repúblicas, né, ela concedeu a independência, mas para uns não, para outros não. Então fica essa questão ainda. E 3 fatores, na verdade são 4 fatores que impedem a Rússia de conceder essa independência para a Chechênia. Primeiro, essa questão dos conflitos, né? Se ela concede para vão surgir novos conflitos na região, tornando a região ainda mais tensa. Nós temos o fator étnico, vocês lembram da russificação? Então, a Rússia fala o seguinte, olha, 1/3 da população de vocês aí é russo, né? Então, ou seja, essa teoria aí cultural não cola muito, por quê? Porque 1/3 da população de vocês é russa, né, oriundo daquele processo de russificação. Então, esse fator étnico é negado pela Rússia também. E também a questão a Chechênia possui um dos solos mais ricos do mundo, então ela tem uma função ali na região, que é a produção de alimentos. Ela é uma das maiores produtoras de trigo daquela região e ela abastece a região, porque o solo ali é o Chernozion. Então, parece bobo, mas ela tem uma função ali econômica, né? Dentro do bloco, né? Da SEI, e até para a própria Rússia, para o abastecimento alimentar. E por fim, mais importante de todos, que é a presença de oleodutos e gasodutos dentro ali
da Chechênia, né? Então, nós temos ali a rota dos gasodutos, ela sai da Rússia, passa na Chechênia, passa por vários países ali da Europa Oriental, que dá acesso para a Europa. Então, o principal fator é essa questão ali da infraestrutura que passa pelo território ali da Chechênia. Então, o que acontece? Nós tivemos ali, após a desintegração da URSS, de 1991 a 1994, assim que a Rússia deu a negativa, né, sobre a independência da Chechênia, o que os chechenos começaram a fazer? Limpeza étnica. Limpeza étnica, pessoal, é quando existem diversidades culturais dentro do seu território que estão te impedindo de ter outros benefícios, que no caso era a independência. O que os chechenos vão fazer? Começar a exterminar a população. Isso acontece muito nessa região da Ásia. Próximo da Índia acontece isso também. Existem outros conflitos nessa região que é uma prática, digamos assim, não tão rara dentro dos conflitos que acontecem na Ásia e nessa região ali entre da Europa e a Ásia. Então, começa uma limpeza étnica, né, de 91 a 94, de chechenos para com os russos que vivem em seu território. Isso, logicamente, forçou a Rússia a intervir nessa região. Em 1994, agora vai ser a Rússia que vai promover a limpeza étnica. Então, esses conflitos, eles vão desestruturando a economia dessa região, com várias intervenções políticas da Rússia. E em 1996 tem um acordo, né, entre o líder russo, que é o Vladimir Putin, e o líder ali da Chechênia. Eles vão estabelecer um acordo no qual a Chechênia ela adquire uma certa autonomia política, como a gente falou anteriormente, ela pode ali escolher o seu representante político, mas ela não tem domínio sobre a questão agrícola e nem a questão ali dos dutos, né, que passam sobre o seu território, ela não tem autonomia nenhuma sobre isso. Então, esse acordo, ele ficou ali, ele acontece em 1996, mas ele não foi muito bem assimilado pelos chechenos, e lá em 1999, uma segunda guerra acontece, e daí milhares de pessoas morrem. A Rússia, ela intervém nessa região e começa a ter também atentados terroristas tanto de um lado quanto de outro. E a instabilidade que tem nessa região é oriunda desse acordo que não deu certo. Então, de lá para cá, nós temos ali várias questões, ataques terroristas, né? Gente, vocês terem ideia, a Chechênia ela é tão conservadora. A Rússia também é conservadora. Ela é cristã ortodoxa. Por exemplo, não sei se vocês lembram na Copa, a Rússia, uma das exigências dela era que não pudesse ter, por exemplo, beijo gay nas ruas. Ela fez essa exigência. Então, isso não podia. Mas isso, a Rússia ainda, para vocês terem ideia, a Rússia é a mais, assim, digamos, a mais relax nessas questões morais aí, que ela considera certo ou errado. Não é essa questão, só para vocês terem ideia como que duas lideranças tão cabeça dura, desse nível, se enfrentam, né? A Chechênia, ela é pior do que a Rússia, tem campos de trabalhos forçados na Chechênia para homossexuais. Então, ela é muito conservadora, ela é muito cabeça dura, ela não aceita. Então, logicamente, isso não tem a ver com o conflito, mas é para vocês terem ideia de como que esse conflito entre Chechênia e Rússia, ele é muito inflexível, né? São valores colocados ali muito rígidos e difíceis de dialogar. Então, ainda hoje esse conflito ele existe, né? A Chechênia, 80% de sua economia ela é destruída ao longo desse tempo. Ela, apesar dela ter riquezas do solo, ela tem também riquezas em recursos naturais, ela tem petróleo em seu território, ela tem outros minerais diversos lá, ela poderia ali utilizar isso para promover o seu desenvolvimento,
mas essas questões políticas atrapalham, né, esse crescimento, e milhares de mortes, né? As estimativas pessimistas dizem que mais de 500 mil pessoas já morreram de 91 até hoje, em função ali desses vários conflitos. Então, eu até coloquei uma chart, vocês vão ver lá depois, né? Qual que é o papel da Rússia no século XXI, né? Ela utiliza ali os recursos energéticos para defender os seus interesses e ela utiliza ali, nem que seja na força bruta, para atingir ali os seus objetivos, né? E ela demonstra esses interesses, né? Quando não é na forma de diálogo, é na forma da força, como acontece na Chechênia e como também vai acontecer na Ucrânia, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Tranquilo, gente? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar aqui. Então, nós vimos aí essa questão natural da SEI, vimos essas questões econômicas da SEI, vimos esses conflitos separatistas, como que a Rússia ainda hoje coloca o seu domínio sobre essa região e como que isso afeta também algumas regiões negativamente, né, como o caso da Chechênia. Então, pessoal, por hoje é só. Eu deixei um fórum lá, qualquer dúvida também, tá? Vocês podem me perguntar. E essa aula também, eu gravei aulas sobre esse tema, que ficaram disponíveis lá. E eu vou pedir para vocês acessarem as aulas, porque não está tendo visualização lá no YouTube. Não deixa para estudar na hora, não. Estuda no horário mesmo, sabe? Do colégio, da geografia, que aí não acumula matéria. Tá bom, gente? Então, gente, fiquem com Deus. Saudade demais de vocês, tá? Fiquem em casa, tá? Previsão, vocês estão sabendo, né? Que o pico, gente, eu tô morrendo de medo. A vizinha aqui morreu. Morreu de Covid-19. O negócio é ficando perto, gente. E olha, esse negócio de flexibilizar não é só aqui. Gente, Goiânia tá flexibilizando. Eu moro aqui no bairro União. A vizinha da minha mãe também morreu. Gente, esse negócio de flexibilizar começou agora. Daqui 15 dias, gente, eu tenho até medo, sabe? Ontem, não sei se vocês ficaram sabendo, foram 1.370 mortes. É muita gente e o povo, ao invés de preocupar, sabe? O povo tá relaxando as coisas, sabe? Tá tendo menos medo das coisas, do vírus. Tá tenso. Eu tô quietinha aqui em casa, eu saio assim. O meu ex-marido, pai da minha menina, tá com Covid também. Eu já falei, você não chega nem aqui perto de casa, meu filho. Você já não vem mesmo, não vem nunca pra ver Isabela. Fica longe. Gente, tá muito perto, assim. Tá muito perto a doença, tá chegando cada vez mais. E os leitos, né? Tudo quase mais de 80% de ocupação. Não é pra apavorar, mas é pra não relaxar, né? Como as pessoas estão fazendo, é para se prevenir ainda mais, para ficar mais preocupado, porque o tempo vai passando e o povo vai relaxando, né? Vai ficando assim, estressado, né? Porque isolamento não é fácil, né? A gente fica meio fora da caixinha mesmo. Mas aí não pode sair, tem que redobrar a atenção, né? Então, gente, pois é, a maioria não tá nem aí, gente. É difícil, viu? Eu não sei o que vai ser mês que vem. Torcer para que isso não atinja, né? Pelo menos assim, as pessoas queridas que estão perto da gente, né? E ninguém tá isento, né? A doença atinge cada um de um jeito. Então, às vezes, minha filha não tem nada, mas eu tenho. Né? E eu não sou velha.
não tão velho, mas assim, né, no grupo de risco lá. Mas é isso, gente. Então, vocês se cuidem, tá? Fiquem bem. Qualquer coisa, estou lá, disponível, tá? No fórum, no chat lá, tá? Então tá, fica com Deus. Beijo pra vocês. Tá, vamos cuidar. Tchau, com Deus também. Tchau. Tchauzinho.